A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, jovens, adolescentes, crianças, obreiros e pastores. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nós vamos falar um assunto que muitas pessoas não gostam de falar, mas vamos falar. Nós somos servos de Deus. Vamos falar sobre o que Deus mais ama nos seus santos. Salmo 116, versículo 15. Como nós estamos? Amém? A palavra de Deus disse: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, Deus trino e glorioso, Deus onipotente, se a Tua palavra, Pai. Senhor, que o Espírito Santo fala no meu coração. Use meus lábios, Pai querido, e conceda, Senhor, aos teus servos, a tua serva, o amigo ouvinte, que entenda a palavra, porque é precioso aos olhos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amados e queridos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, ao ouvir esta palavra, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amados e queridos irmãos, quando você mora num lugar longe, quando chega um parente seu que você nunca não viu há muitos anos, você não viu, você não pode ir, ele não pode vir. E quando chega, a alegria é tão grande. Eu sei que as pessoas, da onde ele saiu, pode ficar triste porque está vindo para outro país, mas quando chega onde está você, como você fica alegre? Você fica alegre porque essa pessoa deixou o seu lugar de estado, onde ele mora, a sua família, para ir visitar. Fez um esforço. Essa pessoa, então, fica alegre, você fica alegre. Imagina, então, Deus na chegada dos seus santos. Por isso, meus amados e queridos irmãos, que o grande apóstolo São Paulo, falando assim, então, em Filipenses 1, 23 e 24, ele disse, ele está sempre dizendo, a ele, o viver para ele é Cristo e o morrer é ganho. Hoje ele está na carne, ele tem desejo de deixar esse mundo, esse corpo, e estar com o Senhor, porque é muito melhor. O homem estava no estado de santidade, que ele já sabia o lugar para onde ele ia. Minha irmã e meu irmão, para mim ir para um lugar e ter esse desejo de estar ao lado desta pessoa, eu tenho que ter certeza da minha vida, da minha salvação. Então, por isso, eu estou voltando aos pés do Senhor Jesus Cristo, meditando na passagem de Filipenses 1, 23 e 24, quando o homem de Deus tinha desejo de deixar esse corpo e ir ao encontro de Deus, porque, segundo ele, é muito melhor. Amados, quando voltamos para o Salmo de número 72, o verso 14, diz que Deus redime-se das nossas angústias e até no nosso sangue Ele tem prazer. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, medite na vida cotidiana. Como, meus queridos irmãos, uma mulher, um homem que gosta de jardins, ele cultiva flores das mais belas. E quando estão preparados, eles tiram para vender, para o comércio ou para enfeitar a sua casa, a sua mesa, os seus altares. Quando você olha para o pé onde tirou aquelas flores lindas, aquelas rosas,
está correndo a seiva, ou seja, está doendo as lágrimas. Mas você, meu amado irmão e minha amada irmã, fica alegre, fica feliz pelo seu jardim, pelas flores. Você apresenta para os seus amigos, para as suas amigas. Meus amados irmãos e queridas, meus irmãos pastores, oxalá que a igreja da porta ao altar almejasse, como disse o grande apóstolo São Paulo, deixar este mundo de pecado, esse mundo de corrupção, entrar e estar com Cristo Jesus na glória, porque é muito melhor. Porque quando nós olhamos para a passagem do versículo 15 de Salmo 116, o verso 15 que fala: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, oxalá que hoje Deus me chamasse e dissesse: vim, meu filho, você está preparado para entrar nas mansões celestiais. Meus amados e queridos irmãos, é por isso que a minha vida é amar. A minha vida é amar o meu semelhante. A minha vida é amar os meus irmãos e as minhas irmãs. A minha vida é amar a igreja. A minha vida é amar aqueles que me ignoram. A minha vida é viver no amor, na paz. Porque um dia, em breve, estarei encontrando com meu Pai, com meu Criador. Eu quero que Ele tenha prazer de maravilhar-se com a minha morte neste mundo, para viver eternamente com Ele. Meus queridos irmãos, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pequeno, eu erro, mas o amor cobre toda multidões de pecado. Eu amo o irmão e a irmã. Não posso ficar sem conversar, sem ouvir, sem aconselhar, sem glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo na vida desse irmão e dessa irmã. Minha irmã, você é privilegiada, porque você foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tem prazer quando Deus em Cristo Jesus te chamar ou me chamar. Oxalá que o prazer do Senhor na morte desses crentes santos. Ó Senhor, não deixa que eu entre em luta, em tribulações. Não me deixe dar trabalho neste mundo. Cada dia, Senhor, me dê graça e entendimento da Tua palavra, para que no dia que o Senhor me chamar, eu possa dizer: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu peço que a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos os dias eu peço para a família, deixa de choro, deixe de colocar condições diante de Deus. Quanto à minha pessoa, aqui eu estou para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Por isso que um dia, chamado hoje, tudo que é possível fazer e vinha minhas mãos para fazer, eu faço. Tenho saúde, tenho a graça do Espírito Santo de Deus, tenho a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Reconheço os meus limites, reconheço as minhas fraquezas, mas reconheço a misericórdia e a bondade do Pai, com quem um dia estarei. Quero olhar para a face do meu Criador e olhar que Ele esteja feliz com a minha morte aqui na terra, para viver eternamente na glória. Que posso eu dizer sempre: o viver para mim é Cristo, como disse o grande apóstolo São Paulo, e o morrer é lucro. Hoje eu estou em apuro, não sei
ser melhor estar aqui. Se dependesse da minha vida, do meu querer, disse o grande apóstolo São Paulo, eu estaria com o Senhor, porque é muito melhor do que aqui. Mas se aprove a Deus eu permanecer aqui por causa de vós, estarei eu com alto e bom som dizendo para a igreja, enquanto Deus me der vida e me ordenar, santifique, alamanto e decanta. Santifique as vossas almas, purifique os vossos corações, purifique os seus lábios, os seus olhos. Não pense que é não olhar para isto e para aquilo. Purificar é olhar para essas irmãs maravilhosas, para esses irmãos maravilhosos, para esses jovens, e ver o templo do Espírito Santo, ter desejo de o abraçar, de estar no conselho dos seus abraços, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ter desejo de ver a língua dos anjos se manifestar, porque esta é a língua que falaremos na eternidade. Que Deus possa preparar minha alma, o meu coração, para o momento que Ele me chamar. Oxalá, meus amados e queridos irmãos, eu não temo nada. Eu não temo a morte, eu temo as minhas fraquezas, por isso a minha vida está entregue nas mãos do Senhor. Sempre digo, Pai, cada noite que o Senhor me conceder mais um dia, me abençoa, me sustenta com mãos poderosas. Toda noite o Senhor me toma em tuas mãos e a minha salvação está entregue nas mãos do Senhor. Porque eu quero ouvir o Senhor falar, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Oxalá, se fosse da minha vontade, ainda que tivesse muitas árvores, muitos pés de rosas, que foi tirado uma rosa para fazer um maço bem bonito, tivesse descendo as lágrimas, a ceifa onde foi cortado, com aquela dor glorificasse, como fez o grande homem de Deus Jó. Louvado seja o Senhor. Ele deu e Ele mesmo tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, a morte não é o fim. A morte é o começo de uma nova morada na eternidade. Que nós, quando aceitamos a Jesus, seremos salvos se permanecermos até o fim. E para permanecermos até o fim, para ser precioso aos olhos do Senhor, nós temos que fazer como o grande apóstolo São Paulo, entregar nossa vida ao Senhor. Que desejo de estar com Ele, em vez de estar aqui. E o grande apóstolo São Paulo tinha amigos e amigas, pessoas que o amavam, que o abraçava, que o sustentava. E ele amava de tal maneira que ele todo dia ele orava e clamava ao Senhor em favor dos seus irmãos e das suas irmãs. Oxalá que fosse eu um homem como Paulo, mas nas minhas fraquezas, oro todos os dias pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos, pelos pastores, meus amigos e irmãos, pelos obreiros, pelos jovens e adolescentes, que são os pastores do amanhã. Meus amados e queridos irmãos, mas o fim de todo homem é ser glorificado quando ele morrer. Precioso é aos olhos de Deus, o Pai, Senhor, Criador do céu e da terra,
a morte dos seus santos. Quando disse morrer um santo homem de Deus, se ele tem uma vida de santidade pela misericórdia do Senhor, reconhecendo um homem santo, uma mulher santa, eu quero vos dizer, não é esse homem, não é essa mulher que não peca, porque todos nós erramos, todos nós pecamos. É aqueles que reconhecem o seu limite, as suas fraquezas, as suas misérias. É aquele que reconhece que no meio do povo de Deus, ele é o menor. Assim Deus a toma em suas mãos e considera um homem santo, uma mulher santa, porque é Ele quem purifica, é Ele quem santifica. Minha irmã, não é você quem santifica você mesmo. Meu irmão, não é você quem santifica você. Não é você quem purifica. Você é purificado pelo sangue do Senhor Jesus. Você é santificado pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quanto mais nós chegamos aos pés do Senhor Jesus Cristo, mais temos desejo de sair deste mundo e estar com Cristo Jesus. Mas se ainda tiver algo a ser feito por nossa vida aqui na terra, na carne, seja feita a vontade do Senhor. Agora, no momento que estiver purificado de todas as impurezas, o Senhor recolhe, e é precioso à vista dele, quando chegarmos lá na eternidade, aos olhos de Deus, um grande homem, uma grande mulher de Deus, de vida de santidade, de vida de luta, vida sem murmuração, vida sem contenda, vida sem rebeliões, vida sem mentira, vida com verdade, ainda que a verdade doa, para dizer: eu sou pecador, eu errei, eu sou falho, eu peco todos os dias, mas o meu Senhor Jesus Cristo, o meu Pai Criador, o Espírito Santo da verdade, mora em mim. O Senhor me repreende, me coloca no prumo cada dia. O Senhor me santifica para me ter uma vida de santidade, para ser preciosa aos olhos do Senhor. A minha morte naquele dia, morte de santo, não morte do mentiroso. Oh, meus amados e queridos irmãos, os meus pecados, as minhas fraquezas, é o Senhor quem sabe. Até onde eu suporto, por que eu amo, porque eu busco a presença do Senhor. Amados irmãos, o meu Deus, o nosso Deus, Ele não deixa nada encoberto. Não há nada que um justo, que um homem de Deus peça ao Senhor, ao Pai, na oração, crendo, sem murmurar, sem impor condições, que você apresenta as suas necessidades para que Deus não cumpra. A mim o Senhor tem cumprido todas as minhas angústias, as minhas necessidades, porque eu continuo dizendo, eu dependo do meu Senhor, e meditando na palavra de Deus. Aleluia! Filipenses 1, 23 e 24. Eu comecei a pensar, como o homem tinha desejo da morte, ele tinha desejo na sua alma, se dependesse dele, da vontade dele. Ele preferia deixar este mundo, deixar este corpo, para estar na glória com o Senhor. Porque ele disse, é muito melhor
Amados, ainda que nós recebemos os anjos do Senhor, ainda que colocamos as mãos sobre um canceroso e ele seja curado, ainda que nós expulsamos demônio, ressuscitamos mortos, damos vista aos cegos, ainda que nós temos uma vida de santidade, como o grande apóstolo São Pedro, que diz que até a sombra dele o povo disputava para colocar os enfermos, para que quando passasse, pelo menos a sombra tocasse para ser curado. Estar com Cristo lá na eternidade é muito superior. O que tem preparado para mim, meu irmão e Martim, minha irmã, jovem, pastores, adolescente, é muito maior do que nós temos aqui. Não pregue a palavra de Deus por contenda. Não pregue a palavra de Deus por dinheiro. Não pregue a palavra de Deus por política. Não use a palavra de Deus para proveito próprio. Se você pecar, volte ao Senhor Jesus Cristo. Peça perdão ao Pai em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para perdoar todos os pecados. E o Senhor continua no seu trono, purificando você, meu irmão, você, minha irmã, a você, pastor, a mim, pela bondade dEle. E possamos ser, diante de Deus, precioso aos olhos dEle, a nossa morte neste mundo, para entrarmos na eternidade. Aleluia! Alabás, de cantarabás. A igreja do Senhor Jesus Cristo será purificada, será santificada em meio a lutas e tribulações, em meio de clamor, de luta, de enfermidades. Meus irmãos e minhas irmãs, se você quer estar livre do pior, volte para Cristo Jesus, porque o Pai está no trono, aguardando o momento de chamar a igreja, e Ele é santo. Veja que Ele não tem prazer na morte do ímpio, porque Ele não criou o homem para ser condenado, mas Ele tem prazer, aleluia, é precioso diante dos olhos de Deus. Você já imaginou, minha irmã? Você já imaginou, meu irmão? Eu parei e comecei a pensar, quem sou eu na ordem do dia para ser precioso aos olhos do Criador? Oxalá, oxalá que o Senhor dissesse agora para mim, Antônio, vem, porque me convém recolher você. Eu glorificava o nome do Senhor, porque se o Senhor me chamar, é porque tudo quanto Ele determinou para ser feito, pela misericórdia dEle eu tenho contribuído. Amados e queridos irmãos, você que não me aceita, você que me humilha, que odeia, que tem mágoa de mim, eu te amo. Eu te amo em Cristo Jesus. Se você tem algo contra mim, me perdoa, porque eu quero ser precioso aos olhos do Senhor. Mas eu quero você, meu irmão e minha irmã, que você seja precioso aos olhos do Senhor no dia da sua morte. Eu quero entrar na presença do Senhor na eternidade, mas eu não quero entrar sozinho. Eu quero entrar com você, meu irmão. Eu quero estar com você, minha irmã, ainda que Ele esteja lá. Um dia eu quero te receber na eternidade. Santifica a sua vida, minha irmã. Santifica a sua vida, meu irmão. Santifica o seu coração. Santifica a sua mente.
santifica os teus pés e as tuas mãos. Purifica de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Seja santo, como é santo aquele que vos salvou, para que possa glorificar o nome do Senhor e dizer: ora vem, abanto e canta rabastei. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, meu Salvador, que os anjos do Senhor Jesus Cristo nos toma nas tuas mãos e nos conduza para as mansões celestiais. Medita, meu amado irmão e irmã, como você fica quando chega um parente que você não vê há anos e vem te procurar, vem te visitar, entrar debaixo da sua casa. Como você fica alegre, como você abraça, como você beija, tem até lágrimas de alegria. Como ficará o Senhor quando nós entrarmos na glória pelas portas que é Cristo Jesus? Ele diz: vinde bendito do meu Pai, receba o que tem preparado para ti antes da fundação do mundo. Meus amados e queridos irmãos, a pregação desse santo e glorioso evangelho é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a morte, meus amados, a morte faz parte da vida. Se não tivesse a morte, não teria o fim da vida terrena. E neste mundo morrerás, porque a Bíblia disse, duas passagens. Abraão morreu e foi sepultado. Lá na frente disse: Deus não é Deus de morto e de vivo, mas sim de vivo. Você quer morrer como Abraão para viver como ele diante de Deus? Ou você quer morrer como morreu Caim para viver morto diante de Deus? Meus amados e queridos irmãos e irmãs, todos os dias, todos os momentos, desce uma alma à sepultura. Oxalá que todos esses fossem santos, porque os olhos do Senhor, aleluia, os olhos do Senhor estavam alegres 24 horas por dia. Mas não é assim. Quantos homens, quantas mulheres que Deus a criou pela tua infinita bondade, para glorificar o nome dele, e que desce a sepultura e não é bem-vindo aos olhos do Senhor, da maneira que o Senhor não queria que descesse, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Quantos homens, quantas mulheres que vivem impiamente, mentindo, matando, roubando e fazendo aquilo que não agrada a Deus. Meus amados irmãos, olha para dentro do seu coração. A única coisa que você na carne faz aqui e que vai chegar diante de Deus quando chegar lá é o amor que você tem para com seu semelhante. E o amor ágape, o amor de Deus, é um amor que dificilmente a humanidade reconhece. A humanidade conhece o amor eros, o amor da carne, o amor do dinheiro, o amor da amizade, o amor da riqueza. O amor ágape é o amor de Deus, que olha para dentro da alma do irmão ou da irmã. Na angústia, o amor ágape é aquele amor que deu o filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Meus queridos irmãos, quem tem o amor ágape não julga o seu irmão, não julga a sua irmã,
mas ama, assume, abraça esse irmão e essa irmã, ainda que tenha pecado, porque Jesus Cristo, pelo amor ágape, o amor de Deus que estava no coração, ele abraçou ao mundo com seus pecados. Jesus Cristo ficou exposto diante de uma mulher pecadora. Jesus Cristo defendeu a mulher adúltera que estava para ser apedrejado. Jesus Cristo na casa de um homem pecador. Não foi ele quem convidou, foi Jesus Cristo quem se convidou. Isso chama-se o amor ágape. Aleluia. Jesus Cristo outra vez, ele ia fazer algo que ele prometeu que iria, mas foi barrado por uma mulher enferma. O amor no coração é superior, o amor ágape. Ele parou para curar aquela menina, aquela mulher que tocou na hora dos seus vestidos. Meus irmãos, você ama de verdade? Será que eu amo a minha irmã com amor ágape? Aquele amor que dói na alma, porque eu sei da dor, da angústia que a minha irmã está passando. Ou eu sou um juiz, ou eu sou um pastor, ou eu sou um homem de doutrina, ou eu sou um homem que excluo, ou eu sou um homem que digo, você não tem salvação. Quem sou eu para dizer para o meu irmão e para a minha irmã que você não é salvo? Jesus Cristo morreu na cruz. O Senhor me chamou como pastor e me colocou no meu coração o amor ágape. O amor de Deus. O amor de Deus não exclui ninguém da salvação, ainda que o homem esteja em pecado. Se arrepender e pedir misericórdia, o Senhor está do lado. Ainda que o homem deixar a casa do Senhor e ir para o mundo. Você viu aquela passagem dos dois irmãos? O irmão que pegou a riqueza, a herança do pai, e foi embora para o mundo. Gastou todos os seus haveres com mulheres, com bebida, com prostituição. E ficou na miséria. O pai estava aguardando, o pai tem uma casa. Ele ficou aguardando e enviou as suas orações, a sua súplica ao pai para que guardasse aquele filho. E no momento aquele filho desviado, prostituto, que tinha acabado com a herança do pai, ainda que ele não tivesse o direito, porque ele era o mais novo, ele voltou arrependido. Ele disse para o pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim um dos teus jornaleiros. O amor ágape não disse nada. O amor ágape disse dessa maneira ao anjo, aos seus servidores. Traga a alpaca nova, coloca nos pés dele. Coloca um anel, mata um bezerro, vamos festejar, porque esse moço estava morto e hoje reviveu, estava perdido e foi achado. Minha irmã, olha para dentro de você, olha as suas necessidades, olha as suas lutas, olha por que você tem pecado, olha por que você tem perdido hora de sono. Não diga, eu não faço. Jesus Cristo conhece o seu coração. Ele está te santificando, está te purificando. Ele conhece. Lembra-se desse versículo 15, o verso 15 do Salmo 116. Meu irmão que está desviado da casa do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão que trocou Jesus por este mundo, pela mentira, pela prostituição, pela bebida, pela política.
Deixa tudo agora e volte-se para Cristo Jesus, porque em breve esse versículo se cumprirá na sua vida, se tiver uma vida de santidade. Senão, não pode se cumprir. Uma coisa é o homem morrer com Cristo, outra coisa é morrer sem Cristo. Quem morre sem Cristo morre eternamente, mas quem morre com Cristo está diante do Pai, porque é precioso a morte de um santo aos olhos do Senhor Jesus Cristo, aos olhos do Pai, o Criador do céu e da terra. É como diz: eu criei esse homem, criei essa mulher, dei liberdade no mundo, usei dele de momentos para ser purificado, e ele hoje está de volta. Que alegria tem nos céus! Pela glória do Pai é que estamos chegando diante dele. Quando lá eu chegar, quero encontrar o meu Salvador. Quero olhar para a face amada de Jesus Cristo. Olhar para o Pai e ver os olhos dele alegre. Porque ele me santificou, ele me purificou, porque ele me salvou, porque ele colocou no meu coração o amor ágape. E por esse amor eu fui alcançado e fui salvo. Quero de olhar para o grande apóstolo São Paulo e abraçá-lo e dizer para ele: tu estava certo. Quando escreveste, aleluia, quando escreveste, dizendo que você tinha desejo de estar com o Pai. Essa passagem de Filipenses 1, 23 e 24 não passa da minha mente. É um homem que na carne tinha luta, desejando estar com o Pai. Deixar este mundo, este corpo, para estar na eternidade, porque ele tinha certeza que era muito melhor. Eu quero dizer, meu amado e querido irmão Paulo, como você me ajudou deixando escrito essa passagem. Como o Espírito Santo abriu a minha mente para que eu renunciasse à vida que eu tinha, o mundo, os desejos da carne, para estarmos aqui. Oxalá, se eu pudesse ter estado aqui há mais tempo, também eu não teria galardões a receber, mas glorificado seja o nome do Senhor, que além de ser precioso aos olhos do Senhor, ele vai me trazer a coroa da vida e vai entregar nas minhas mãos ou colocar na minha cabeça, não sei. Amados, não pense que eu tenho medo da morte. Não pense que eu estou preocupado o que vai acontecer. Porque todos os dias eu sei que eu sou falho, eu sei que eu erro, mas o Espírito Santo de Deus sabe o que eu falo, o que eu penso, o desejo da minha alma é o amor ágape, porque o Espírito Santo está em todos os corações. Ele tem desejo que você, minha irmã, seja o templo, que você ame a mim como se fosse você mesmo. Imagina o que você passa no seu rosto, nos seus cabelos, no seu corpo, o que você sente se você me ama a mim, como se você ame a você mesmo. Você imagina que o que é o amor ágape?
A minha vida é tua vida, a tua vida é minha vida. O teu corpo é o meu corpo, o teu coração é o meu coração. A minha salvação é a tua salvação, a minha eternidade é a tua eternidade. O prazer do Senhor de você ser preciosa aos olhos dele é o mesmo prazer que tem em mim. Meus amados e queridos irmãos, eu vos amo. Minhas irmãs, eu vos amo. Ouça essa live. Glorifique o nome do Senhor. Você é importante, minha irmã. Você é importante, meu irmão. Nós somos importantes. Permanecemos fiéis para sermos preciosos aos olhos do Senhor. Quando o Senhor recolher alguém, não murmure, porque és precioso aos olhos do Senhor. Nós somos um jardim da terra na vida, aqui neste mundo, e Deus tira sempre uma folha que está preparada para levar para o seu jardim lá no céu. E pode ser amanhã o seu dia, pode ser hoje o meu dia. Ouça lá que eu esteja uma vida de santidade. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe essa nação, que Deus abençoe o presidente, que Deus abençoe os governadores e os prefeitos, que Deus abençoe os vereadores, deputados estaduais e federais, Deus abençoe os ministros, que Deus abençoe a nação, que Deus abençoe os pastores e a igreja, que o Espírito Santo fale aos corações, que Deus seja conosco, que Deus seja contigo. Eu vos amo, meus irmãos, ainda que você não me ama, eu te amo, oro por ti, que o Espírito Santo fala no seu coração. Por que você está triste? Você é precioso, você é preciosa. Lamaço de canta, lamassuriande canta, rabasteia, aos olhos do Pai. Ora, maçui de canta, rabasteia. Rabassuri canta, rabassuri de canta, Rabassuriande canta, rabasteia, Rabassuri canta, ras, Ori canta, rabas, Ramantui de cantarás, Rabas, Xaragatsubiande canta, Arabassubri canta, rabasteia, Ori canta, rabas, Arabantui de cantarabás, Arabantui de cantarás, Labantarabasurian de cantas, Parabashurian de cantarabasteia, Rabasubian de cantarabás. Oh, glórias, oh, glórias. Oh, glória, que Deus cuide da família, que Deus cuide da igreja, cuide da minha família, meu Pai. Eu te agradeço, Pai. Oh, demaço e decanta. Amém.